Que é o que você abriu falar, o medo de errar. O medo de errar não é positivo. Não é positivo, porque o erro faz parte do aprendizado. Se você não tiver medo de errar, você vai ter mais chance de acertar. A questão é saber errar na hora certa. Então, por exemplo, muitos estão falando de relacionamentos aqui. Só um adendo aqui, pai. Desculpa cortar o raciocínio, porque eu achei o comentário que eu queria trazer pra essa pergunta da Cléo Ferreira. Estou muito cansada de tudo. Nada tem dado certo em minha vida. O sentimento de culpa é enorme. E o que mais me preocupa é a minha vida espiritual. Então eu acho que tem muito a ver isso daí do medo de errar com o sentimento de culpa. Os dois juntos, atrelados, formando um ciclo vicioso. Isso. São duas coisas, então. Vamos fazer a segunda aí, depois a gente volta pra primeira. Tá. O sentimento de culpa não é de Deus. Então, quando você se sente culpado por algo que aconteceu, é porque você não lançou sobre Cristo as suas preocupações. Porque toda a nossa culpa verdadeira está sobre Ele. Então, o cristão não é aquele que não erra. O cristão é aquele que debita o erro na conta de quem assumiu esse erro. E aí, então, você não está mais buscando errar, você está buscando acertar. Mas se errar, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessamos os pecados, 1 João 9, você tem em Deus um perdão. Não pode carregar um sentimento de culpa. Porque aí você começa a ter o peso sobre os seus ombros. O peso de não poder mais errar. Então, aprenda a jogar em Deus toda a sua ansiedade. É a razão pela qual nós vamos orar daqui a 15 minutos. Nós vamos orar para que esse sentimento não fique. Agora, a segunda coisa, que foi a primeira, é relacionamento. Erros, fracassos conjugais, casamentos que dão errado. Então, você que ainda não casou, você que está namorando, noivando, você que está pensando em entrar num relacionamento, essa é a hora de errar. Você tem que errar antes, não errar depois. Depois que fez o voto, você está preso numa armadilha de você sentir, casei com a pessoa errada, preciso fugir dessa prisão. E aí muitos consideram o casamento uma prisão, que é como a sociedade pinta, acabam fracassando no seu casamento. O que você tem que fazer? Antes, eu digo sempre aos nossos jovens lá, namore com os defeitos, case com as virtudes. Porque todos temos defeitos. Então você vai aprender se você quer ou não quer, se você está ou não está em condições de pagar aquele preço. Todo mundo tem uma etiquetinha pendurada nas costas aí que vem com o seu preço. O preço pode ser medos, o preço pode ser destemores, ou seja, a pessoa que é tão atirada que ele não está nem aí com nada. Então ele não faz as contas, ele não sabe guardar dinheiro, ele não sabe ser parcimonioso. Então, ao contrário do medo, é um destemor ruim. É um preço que você vai pagar se casar com uma pessoa assim. A pessoa que tem traumas que vieram da infância, da sua educação e carrega aquele peso, você vai casar com isso. Então faz a conta antes, acerta e erra. Antes de entrar na pista para fazer a corrida de ciclismo, aprenda a cair da bicicleta. Tem tempo certo para fazer as coisas, para não ter que fracassar diante dos outros.